Fala pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui. Agora vamos falar de candles, candlestick, tá? O que são os candlestick aí? Valeu? Então, galera, os candlestick, os candles, eles são, vou botar aqui, calma aí. Os candles, não sei pronunciar direito, ou candlestick. Né? São os candles aí, ou os candlesticks. Isso daqui são os padrões, tá? De movimentação do preço baseado em tempo, tá? E ele aqui a gente fala muito como vela, tá? Os candlesticks são aquelas velinhas que aparecem ali no preço, né? Que se movimenta. E o que que acontece? Eles, ué, só ver aqui que a gente manda mensagem na loja lá. Então tá, vamos lá, voltando aqui ao raciocínio. Os candlesticks são padrões, tá? De velas, que a gente fala aqui de velas, que eles se consistem em um determinado período de tempo. Por exemplo, o gráfico está se movimentando, tá? Ele começou a se movimentar aqui, por exemplo, 11h41, que é agora, e ele começou aqui, ó, por exemplo, ele começou aqui, né, abriu aqui 11h41 e ele vai se movimentando aqui, o preço vai se movimentando, valorizando, desvalorizando, valorizando, desvalorizando, valorizando, desvalorizando. E dentro do candlestick, ele mostra para a gente isso aqui, a movimentação dentro do preço, tá? Tem o Renko também, tem outros padrões aí que a gente consegue ver aí o gráfico se mexendo, mas nos candlestick, nas velas, esse tempo aqui que o gráfico está se movimentando, ele é representado em padrões de velas, tá? Por tempo. Por exemplo, tem ali as velas candles de 1 minuto, 5 minutos, padrões aí que a galera mais utiliza de gráfico, de candles de vela, são o M1, M5 e M15, que a galera mais usa aí, M1, M5 e M15. Então, cada vela dessa, cada candlestick desse, ele representa um período de um tempo, né, de, por exemplo, de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, que o preço ficou se movimentando ali, tá? Por exemplo, o preço ele começou aqui, ele foi se movimentando para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ele foi lá em cima e depois ele fechou aqui embaixo, num período de 5 minutos. Por exemplo, essa movimentação aqui, dentro de uma vela, ela vai representar um padrão ali de vela que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse movimento aí de 5 minutos que ele fez, que ele foi lá em cima, ele voltou, foi lá em cima, ele voltou e fechou esses 5 minutos. Aí ele vai estar representado aqui em padrões de velas, que eu vou mostrar aqui. Calma aí, deu um bug aqui. Aí, voltou. Então vamos lá. A vela, o padrão de vela aí, o candlestick, ele tem a sua abertura, né? A sua abertura e o seu fim e a sua máxima e a sua mínima. Então eu vou marcar aqui e exemplificar para vocês, tá? Ó, como que eu vou marcar aqui? Ó, por exemplo, aqui tem um candle, tá? Eu vou marcar ele de verde, por exemplo. Aqui é um candlestick, né? E vou botar aqui, ó, uma linhazinha aqui para cima, ó, uma linhazinha aqui para cima e uma linhazinha aqui para baixo, tá? Por exemplo, aqui nesse movimento aqui do candle, que é uma vela, ele deixou a sua abertura, né? Aqui a abertura foi o início, aqui foi o fim do movimento, aqui foi a máxima e aqui foi a mínima. Então vamos marcar aí agora. Ver se eu consigo diminuir um pouco aqui. Vou botar aqui de preto, por exemplo.
tá? Então aqui eu já identifiquei, aqui foi abertura, fechamento, máxima e mínima. Vamos lá marcar aqui, por exemplo, aqui foi a máxima do preço, né? Foi a máxima aqui, ó. Foi aqui, foi o fechamento, tá? Ou o fim. Vamos botar o fechamento e a abertura, né? Fechamento. Aqui, a abertura. E aqui, e para baixo aqui, vamos botar a mínima. Tá. E aqui foi, vamos botar, foi a mínima. Peguei uma mensagem aqui. Tá, vamos lá. Aqui foi a mínima. Ah, então. Mexer com isso aqui é horrível, cara. Olha. Cara, não repara não que eu não sei mexer com esse. Tentando apagar isso aqui. Maria. Errado aqui. Aqui seria o caso a mínima. Tá? Máxima, mínima, fechamento e abertura. Então, vamos lá, voltamos. Máxima, fechamento, abertura e mínima. Deixa eu deixar o celular aqui no cantinho, para não me distrair aqui. Candle ou candlesticks ou vela. Vou marcar aqui para ficar melhor para vocês. Vela. Isso aqui são as velas. Vou botar uma setinha aqui. Né? Então, isso aqui é uma vela. Aqui, como ela fechou verde, é uma vela de alta, tá? Uma vela de alta, ó. Uma vela de alta, já expliquei ali que ela fechou verde. É porque é uma velinha de alta, porque o preço abriu aqui, né? Ele abriu aqui a abertura, ele deixou uma mínima aqui, ele deixou a máxima e um fechamento aqui em cima. Então, ele fechou acima do preço da onde ele abriu, então ali ele fica se caracterizando uma vela de alta, tá? Então, ele fechou verde aqui. Na vela de baixa, seria a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Vou marcar aqui de novo a velinha. Vou marcar aqui para o lado aqui. Ó. Aqui seria uma vela de baixa, tá? Vou marcar ela vermelha. Ixi, Maria. Vermelho. Ficou bem fininho aqui. Deixa eu mudar a espessura. Tá bom. Tá bom assim. Ó, ela fechou aqui nesse caso. Né? Aqui foi a mesma coisa. Vou botar a linha aqui agora mais fininha, de preto. Aqui, como ela está vermelha, é porque ela deixou a sua mínima aqui, ó.
Então, aqui no caso, o preço está caindo. Ela deixou a mínima aqui, ó, a mínima. Aqui foi a abertura, ó, né? Aqui foi a abertura, aqui foi o fechamento, aqui foi o fechamento e aqui foi a máxima, onde o preço chegou aí nessa queda. Vou trepar ali em cima ali, mas não tem problema não. Dá para ver aí, né? Então ali foi a mínima, abertura, fechamento e a máxima. Ou seja, se essa dentro de um período aqui de gráfico de vela de M1, por exemplo, de 1 minuto, vamos botar que seja aqui essas velas aqui num gráfico de M1. M5, M5. M5. M5, tá? É o gráfico de 5 minutos. M1 é o gráfico de 1 minuto, M5, 5 minutos, M15 é um gráfico de 15 minutos. Ou seja, cada vela dessa aqui tem 5 minutos. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Que a vela abriu aqui, né? Essa aqui foi a abertura dela, e dentro de 5 minutos ela ficou aqui se movimentando, ela foi lá em cima, deixou a sua máxima lá. Vamos botar aqui um exemplo, agora é 11h50. Aí, vamos botar que essa vela aí vai fechar 11h55. Ela abriu aqui 11h50, ela foi lá em cima, aí 11h53 ela deixou a sua máxima aqui, depois ela foi caindo e fechou aqui embaixo. 11h55 ela fechou aqui embaixo, ou seja, o preço fechou acima da sua abertura, tá? Dentro de um gráfico de vela, ela iniciou aqui e ela fechou aqui em cima. Aí o que acontece? Por exemplo, como é só um gráfico de vela, e esse gráfico de vela, esse gráfico de candlestick, ele se movimenta através do tempo, e aqui, ó, o gráfico de 5 minutos, ou seja, dentro dessa vela de 5 minutos aqui, num time menor, né, um time de tempo menor, por exemplo, em M1, ela fez 5 velas de 1 minuto. Então, ela foi subindo, foi subindo, foi subindo, e fez 5 velas aqui de 5 minutos, e padronizou esse padrão de vela aqui, tá? Então, as velas, elas têm esse conjunto aí de abertura, fechamento, máxima e mínima. Isso aqui é um pavio, tá? Que a gente fala. Isso aqui é um pavio. Aqui outro pavio, esse paviozinho que ela deixa aqui, ó, um pavio, e aqui seria o corpo, tá? Aqui seria o corpo da vela, aqui o pavio e aqui o pavio, ó. Aqui dentro seria o corpo, tá? Da vela, ó, o corpo. Vou riscar para vocês aqui. Esse seria o corpo da vela, tá? O corpo da vela aqui dentro. E aqui também, ó. Merda. Aqui também seria o corpo da vela. E aqui o pavio, ó. Pavio, pavio. Ou seja, aqui ela deixou um corpo grande aí, tá? Um corpo grande, de alta. E aqui ela deixou o seu pavio, que a gente marca aqui em cima a mínima e a máxima. Então aqui ficou claro, né, galera? Vou abrir outra aqui, ó, para mostrar outros padrões de vela e explicar mais ou menos aí como que se identifica um padrão de força. Vou salvar isso não. Vamos abrir o outro aqui. E agora tem também a movimentação aí que identifica, a gente identifica se o gráfico está mostrando ali uma força de alta, uma força de baixa, ou ele está indeciso, tá? Ele está mostrando uma certa indecisão. Vamos começar aqui pelo padrão aqui de vela, um 2G, quando o mercado está indeciso, ó, indecisão. Para responder aqui. Ó, um padrão de indecisão aqui do gráfico. Eu dei mole aqui. Vou botar aqui 2G. Quando ele faz um 2G, tá? O padrão de indecisão é quando ele faz um 2G aí. Padrão de indecisão é quando ele faz exatamente um 2G. Vou marcar aqui para gente o que seria um 2G, tá? Vou marcar aqui, por exemplo,
Pode ser vermelho também. Vou botar três aqui. Vou botar três padrões aqui. Não, ficou muito fino. Para vocês identificarem aí legal. Tá feio pra caramba aqui, mas... Tá feio, mas tá bonito. Vamos lá. Eu posso ser até 5 a linha também. Dá para funcionar legal. Dá para identificar legal. Aqui eu posso até atravessar aqui direto, tá? Então vamos lá, galera. Como que eu mostrei aqui? Isso aqui é exatamente um doji, tá? A gente fala doji que é um padrão de indecisão. Por quê? Porque o mercado, por exemplo, aqui na vela de baixa, vela vermelha, é quando o preço ele fecha abaixo, né, da tua abertura. O fechamento é abaixo da abertura, então ela fecha vermelha, porque o preço ali desvalorizou, tá? Vamos botar que isso aqui é uma vela de 5 minutos, né? Vou botar aqui M5, né, que são um gráfico de 5 minutos. Aqui a vela fechou vermelha, ou seja, uma vela de baixa. Uma vela de baixa. Aqui uma vela de alta, mais um padrãozinho de decisão. E aqui o preço, aqui claramente está aqui o padrão de decisão, melhor ainda de todos aqui, porque o preço abriu e fechou no mesmo lugar, tá? Deixar assim verde mesmo, mas tá bom. Então aqui é um padrão de indecisão, aqui ela abriu, tá? Ela teve a sua abertura aqui, ó. Vou marcar aqui, um pincelzinho bem fininho. Ela teve a sua abertura aqui foi a abertura, né? Ela teve a sua mínima aqui, ó, a sua mínima aqui, como que ela fechou de baixa, então aqui é a mínima e aqui é a máxima. Ela conseguiu vir no máximo aqui embaixo e depois ela retraiu todo. Aqui temos a máxima, ó, máxima, aqui foi a abertura e aqui o fechamento. Ó. Abertura, abertura, mínima, máxima e fechamento, né? Então essa vela ela abriu aqui, foi lá em cima, voltou, mas veja que o corpo dela tá bem pequeno. Então, quando o corpo dela fica bem pequenininho assim, ela faz essa movimentação toda de ir lá em cima, depois voltar aqui embaixo, depois fechar bem lá pequenininho assim, é porque o mercado aqui está mostrando para a gente uma vela de indecisão. O preço ali não está mostrando para a gente claramente para onde ele vai. Então, ele está acumulado aqui nesse período de tempo e ele não mostra aqui para a gente se ele está com força vendedora ou força compradora, tá? Porque ele abriu e fechou muito próximo ali. Então, esse padrão aqui é um padrão 2G, tá? É um padrão aqui 2G. Independente se ele fechar verde ou vermelho, mas quando o corpo dele assim fica muito próximo, o fechamento dele fica muito próximo da abertura e ele deixa uma máxima lá e uma mínima, ele está mostrando para a gente aqui que ele está indeciso aqui nesse momento o preço e ele não dá para a gente assim, um sinal de compra ou de venda. A gente tem que esperar surgir novas velas aqui que a gente consiga identificar para onde o preço vai. E aqui, galera, ó, aqui ele tem o seguinte, ele deixou um doji aqui, o preço abriu e fechou no mesmo lugar. Por exemplo, ele abriu aqui, ele veio até aqui em cima, ó, e depois ele voltou aqui embaixo, deixou a mínima e fechou aqui em cima, ou seja, ele abriu e fechou no mesmo lugar, tá? Ele abriu e fechou no mesmo lugar, então claramente aqui é um padrão de indecisão, o preço não se movimentou,
num período aqui de 5 minutos. Ele abriu, ele foi lá em cima, ele foi lá embaixo e depois ele parou, tá? Depois ele parou e aí ele ficou. Então ele abriu e fechou no mesmo lugar. Então, naquele período de 5 minutos, ele ficou totalmente indeciso, que não mostrou para onde ir de jeito nenhum. Então a gente espera esse padrão aí aparecer novas velas e assim a gente conseguir fazer uma análise e conseguir entrar. Então aqui quando aparece esses dois dias a gente não tem como fazer nada. Apareceu 3, 2 dias, assim você vê que o mercado está acumulado, o que você pode fazer é pegar retrações, tá? Por exemplo, fazer uma venda aqui em cima, uma compra aqui embaixo, quando o mercado está consolidado assim. Aí você entra acreditando que o preço vai se movimentar e vai voltar para o mesmo lugar fazendo um 2G. Aí a gente pega uma retração. Mas a princípio aqui não tem muito o que fazer. E aqui ele fez a mesma coisa, ó. Ele fechou até verde, mas pode reparar que o corpo dele está bem pequenininho aqui, ó, o corpo dele. Ele abriu aqui, ele deu a sua máxima aqui, a sua mínima aqui, e olha onde ele fechou, ó, bem próximo ao preço, tá? A abertura. Ele abriu aqui, ele deixou sua máxima, deixou sua mínima e fechou aqui, ó, bem coladinho aqui na abertura. Então ele mostrou para a gente aqui um padrão de indecisão, tá? Deu para ficar, deu para ficar ciente aí, porque aqui é um doji. Então vocês marcam aí doji é quando o preço ele abre e fecha muito próximo à abertura ali. Então ele dá um padrão de doji, um padrão de indecisão, tá? Vou fechar aqui, vou abrir um novo, vou salvar e vou mostrar aqui para vocês padrões de força, por exemplo. O padrão de força é o seguinte, por exemplo, vou fazer um de alta aqui. Ó, o padrão de força ele seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa um paviozinho aqui pequenininho, ou até mesmo sem pavio, só um paviozinho aqui pequeno. Vou fazer aqui padrões de força, tá? Padrões de força. Fazer várias aqui. Ó. Então vamos lá. Esses aqui são alguns padrões de força, tá? Que o mercado está mostrando aí força compradora. Por que ele está mostrando força compradora aqui? Foi o que eu expliquei lá, ó. Ó, ele abriu aqui, por exemplo, nessa primeira vela aqui, um gráfico de 5 minutos. Ele abriu aqui, não deixou mínima nenhuma aqui para baixo, ó, não deixou mínima nenhuma aqui. Então, o mercado, em nenhum momento aqui, a partir dessa abertura, ele ganhou força para baixo, né? Num time de 5 minutos, ele não foi para baixo, não entrou volume nenhum vendedor aqui. O mercado só subiu nessa vela. Então, ele abriu aqui, ele fechou aqui, ó. Ele fechou aqui e ele deixou essa máxima aqui bem pequena, ou seja, olha o tamanho desse corpo, olha o tamanho desse corpo, ó. Isso aqui é o corpo. Olha o tamanho do corpo, não deixou mínima nenhuma aqui para baixo, tá? O mercado em nenhum momento ele veio para baixo e depois ele fez o quê? Deixou só um paviozinho pequenininho aqui. Então, claramente aqui, quem está mandando dentro dessa vela aqui são os compradores, né? Os compradores estão mandando nesse momento aqui e o mercado subiu. Ele fez aqui a sua abertura, o seu fechamento e ele deixou aqui uma máxima e não deixou mínima nenhuma, ou seja, o mercado em nenhum momento ele foi para baixo aí a partir da sua abertura. Vou escrever aqui, escrever só nessa aqui para não mais próximo disso. Máxima, oh, porra, escrevi errado. A máxima seria aqui em cima. Máxima, fechamento.
e aqui é a abertura, tá? O mercado abriu aqui, aqui foi o fechamento e aqui é a máxima, tá? Não tem mínima, porque, ó, pode ver, não deixou pavio nenhum aqui. Isso aqui é o corpo, tá? O corpo dele ficou bem grande aqui, mostrando para a gente aí uma força compradora. Vamos para o gráfico aqui ao lado agora. Vou riscar aqui para a gente. Ó, aqui foi a abertura, certo? O mercado abriu aqui. Ele deixou uma mínima aqui embaixo, ó. Ele deixou uma mínima aqui embaixo e ele fechou aqui sem pavio nenhum. Aqui ele fez um martelo para a gente aí. Depois eu vou explicar melhor para vocês aí como o martelo funciona, tá? O gráfico vem caindo assim, por exemplo, ele deixa esse martelo aqui e depois sobe. Isso aqui é um padrão também de reversão para a gente aí, um martelo, mas esse padrão aqui, ó, é um martelo, tá? Já vou identificar para vocês aqui com o martelo e logo vou falar mais sobre isso. Ah, isso aqui é um martelo, porque o preço veio se movimentando, ó. O preço veio se movimentando, ele veio aqui embaixo, ó, veio aqui embaixo, deixou uma mínima aqui, e depois o que aconteceu aqui? Entrou a força compradora. Por exemplo, o mercado abriu aqui, ó, ele abriu aqui, veio aqui embaixo, entrou a força compradora aqui absurda, que fez o preço se reverter todinho. Ó. Ele veio aqui embaixo e ó, subiu, 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 passou da abertura, aqui é a abertura, ele passou da abertura e fechou aqui em cima, ó. Fechou aqui em cima, ou seja, aqui está mostrando para a gente claramente que a força é compradora. Por exemplo, se aqui tem um suporte, se aqui embaixo tem um suporte, ó, se aqui embaixo tem um suporte, né? Se aqui embaixo tem um suportezinho e o preço faz isso, ele mostrou claramente respeito a esse suporte aqui e ele bateu, voltou. Ou seja, quando o preço chegou aqui, ele não conseguiu romper esse suporte e ele ganhou força para alta, tá? Então ali foi o limite dessa queda. Ele deixou esse padrão de força aqui, entrou esse volume todo comprador e deixou um padrão de reversão aqui, uma velinha também de força aí, onde a força compradora aí foi mais forte, tá? No caso, a força compradora, a gente fala que são os touros, né? Porque o touro, ele ataca aí de baixo para cima e o urso, ele ataca de cima para baixo. Então, quando vem a força vendedora aí, são os ursos que estão atacando o mercado, né? Que ele está batendo aí de cima para baixo e o preço está caindo. E os touros, né? São as figuras aí do mercado, o touro e o urso. E o touro, ele sempre ataca de baixo para cima aí, fazendo o preço subir. Então, aqui entrou a força compradora e os touros começaram a atacar aqui, ó, e o preço começou a subir aí, ó. O preço começou a subir aqui, tá? O preço começou a subir aqui a partir do momento do toque desse suporte, entrou a força compradora e o preço subiu. Aqui seria bem isso também. Aqui ele deixou a sua mínima, a abertura, o fechamento, e aqui ele não deixou pavio nenhum também para cima, mas se ele está fazendo esse movimento aqui dentro de uma tendência de baixa, dentro de uma tendência de baixa, fiz merda aqui. Se ele faz isso aqui dentro de uma tendência de baixa, o mercado toca aqui também no suporte e deixa também um padrãozinho desse aqui, ó, ele tende a subir aí fazendo uma reversão. Por quê? Porque ele deixou a mínima aqui e foi a mesma coisa que aconteceu ali, tá? Ele deixou a mínima aqui, ó, depois entrou a força compradora aqui, onde ele rompeu a abertura, ó, e foi embora, fechou aqui em cima. E olha o tamanho desse corpo, ó, olha o tamanho desse corpo, tá? Então mostrou aqui uma atuação muito forte, né, dos touros aí, da galera que está entrando comprada. Eita. Então, aqui são os padrões aí de velinha de força para alta, tá? Velas de alta aí. Como é que eu vou ver aqui que meu filho tá me chamando já? Gravar aqui. Tô com uma tosse braba aqui também, rapaz. Tá fogo.
Vamos ver agora os padrões de baixa. Seria a mesma coisa, tá? Como identificar uma força vendedora. Seria a mesma coisa. Vou fazer bem simples aqui para a gente não ficar estendendo isso aqui. O padrão de alta, ele se aplica aqui também de baixa. Ó. Tá? Aqui foi a mesma coisa. O preço abriu aqui, né? O preço abriu ali. Tá? Então aqui ele mostra uma força vendedora. Aqui assim também, ó, ele mostra uma força vendedora. Aqui também. Por mais que o corpo tenha sido pequeno aqui, olha onde ele abriu, ele foi lá em cima e depois retraiu todinho. Se ele veio até aqui em cima, lá eu não fiz esse exemplo, mas também serve para alta, tá? Também serve para alta aqui esse exemplo aqui. Por exemplo, aqui o preço abriu aqui, fechou aqui embaixo e deixou aqui a sua máxima, né, onde ele conseguiu vir aqui, nessa queda aqui. Ele conseguiu vir até aqui embaixo, foi o máximo que ele conseguiu cair aqui. Ele veio aqui, deixou um pavio, mas muito pequeno, ou seja, aqui a força compradora não atuou muito, porque olha o tamanho desse corpo, ó. Olha o tamanho desse corpo para esse pavio, tá vendo? O pavio é bem pequenininho. E aqui, ó, olha o tamanho desse corpo para o pavio, tá? O preço abriu aqui, fechou aqui e deixou uma mínima aqui, ó, onde o preço veio e depois caiu. Mas você vê que o pavio aqui ele está quase do mesmo tamanho do corpo. Então, ou seja, ele abriu aqui, deixou um pavio aqui em cima, ainda fechou aqui em forte baixo aqui, ó, de venda. E aqui melhor ainda, ele abriu aqui, ele foi até aqui em cima e depois a força vendedora entrou aqui, os ursos entrou atacando o preço aqui, ó, quando ele chegou aqui. Então, esses padrões aqui é muito bom, muito forte quando a gente pega num suporte, tá? Numa resistência, por exemplo, aqui tem uma resistência, ó, o preço vem aqui e depois os ursos entram atacando aqui, ele retrai tudo isso aqui, ó. Retrai, 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 retrai e ainda fecha vermelho aqui. Então tem grande chance do preço continuar caindo aqui, tá? Porque entrou uma força vendedora aqui muito forte, ó, jogando o preço para baixo e deixando todo esse pavio aqui, ó, todo esse pavio. Você consegue entender aqui que esse pavio aqui dá uns 10 do corpo? Isso aqui é o corpo, ó. Isso aqui é o corpo. E olha o tamanho desse pavio, entendeu? Ou seja, a força vendedora aqui foi muito grande, atacando aqui, e o preço tende a cair. Por exemplo, o preço está subindo aqui, subindo, subindo, subindo. Vamos botar que aqui também esteja uma resistência. Ó. Aqui tem uma resistência. O preço foi lá em cima, fez um falso rompimento e depois ele caiu. Aqui ele forma um padrão de reversão, que eu vou falar já já para vocês aí, onde achar esses padrões de reversão em um gráfico, tá? E o mercado despenca, porque ele abriu aqui, foi lá em cima, não conseguiu ganhar essa região, entrou a força vendedora aqui atacando, 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 e o preço caiu, tá bom? Então aqui ele faz outro padrão de vela que eu vou explicar melhor lá nos padrões de reversão, de acordo com os candlestick aí. E a gente faz as combinação, né, de 2 ou 3 padrões desses aqui de vela, nos identificando aí reversões, valeu? Então é isso, galera. Abertura, fechamento, e aqui foi a máxima que ele veio, aqui mesma coisa, ó, abertura, fechamento, ou seja, se ele está vermelho é porque ele abriu aqui, né? O gráfico, vela vermelha é uma vela de força aí vendedora, vela verde é uma vela de força aí compradora, tá? Quando o mercado abre aqui e fecha aqui, ele vai fazer uma vela verde. Quando o mercado abre aqui e fecha aqui abaixo, né? O preço, por exemplo, mercado não, o preço. Quando uma velinha dessa de 5 minutos, ela abre aqui e cai, né? Dentro de 5 minutos, ela vai fechar aqui uma vela vermelha, certo? Quando o preço abre aqui e fecha aqui em cima, ela vai fechar uma vela verde,
porque ela valorizou aí. O preço, ele abriu aqui dentro de 5 minutos e fechou aqui em 5 minutos verde, ou seja, o preço fechou acima da onde ele se iniciou ali numa vela de 5 minutos. Então, o mercado aqui está valorizando, ele está indo para cima. Então, a vela fecha verde aí. E aqui vermelho. Valeu, galera? Ficou bem claro aí o que são as velas e os candlestick, como eles se movimentam. Aqui eles se movimentam por preço, né? Por preço e tempo. Por exemplo, o mercado abriu aqui valendo R$ 5, no determinado período de 5 minutos, ele veio aqui em cima e depois caiu, fechando aqui embaixo. Então, ele desvalorizou. Em vez de 5 aqui, ele está valendo, sei lá, 3,50. Num período de 5 minutos, ele teve uma desvalorização. E, ao contrário, ele valorizou. Por exemplo, ele abriu aqui, tá? Abriu aqui num tempo de 5 minutos, ele abriu aqui valendo R$ 5, veio aqui embaixo, ficou valendo 4,50, R$ 3, e depois ele subiu e fechou aqui num time de 5 minutos, valendo 6,50, por exemplo. Então, dentro desse período de 5 minutos aí, ele se valorizou e ele fechou verde. Valeu? Tamo junto e até a próxima aula e até o próximo vídeo. Finalizar aqui.